Disse ainda o Senhor a Moisés: Se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: Esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido: um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como oferta agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido, dos descendentes de Arão, também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor, no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Fala galera, beleza? Como eu já havia falado no início desse capítulo 6, é finalizada a primeira descrição da oferta pela culpa, abordando aqui a questão da reparação do dano feito a alguém. Então, se você tivesse feito
algum dano, cometido um pecado contra o Senhor, mas que houvesse infligido algum tipo de prejuízo a outra pessoa, era necessário haver uma retratação, era necessário haver uma devolução, inclusive pecuniária, para que o dano pudesse ser reparado, tá? E é muito interessante nós vermos isso à luz do direito atual, quando nós vemos que há uma reparação material, né, do dano que foi realizado, do dano em si, e às vezes também uma reparação de um dano moral, né? E aqui nós vemos que essa quinta parte que é dada a mais, além do dano material em si, é como se fosse uma reparação pelo dano moral, pelo aborrecimento sofrido. Muito interessante, nós vemos isso, né, milhares de anos atrás, né, muito antes do nosso direito atual. Muito legal isso. Na continuidade do capítulo 6, vamos ver ainda algumas instruções adicionais acerca das ofertas que nós já falamos. Da oferta do holocausto, vai falar aqui da oferta de cereal e vai falar aqui da oferta pelo pecado, tá? No capítulo seguinte, vai tratar ainda de instruções adicionais da oferta pela culpa e da oferta de comunhão. E nessa regulamentação das ofertas que já foram citadas, nós vemos aqui um destaque ao papel dos sacerdotes, ao cuidado que eles deveriam ter com as coisas santas. A partir do momento que aquela oferta era feita, que aquele sacrifício era feito diante do Senhor, eles deveriam ter todo um ritual, todo um cuidado com aquele sacrifício. Eles não deveriam comer aquilo que era sacrificado inteiramente ao Senhor, né? Mas esse animal deveria ser totalmente queimado diante do Senhor, mas poderiam participar de outras ofertas. Ou então, também, na hora de lavar os utensílios, o que poderia ser lavado, o que não deveria ser lavado. Tá? Então há aqui todo um rito, né, e um cuidado que os sacerdotes deveriam ter na sua função. Isso nos fala hoje, né, embora entendamos o sacerdócio como sendo hoje uma prerrogativa de todos os cristãos, né, uma condição de todos os crentes em Jesus, isso porque nós podemos nos aproximar de Deus livremente, sem necessidade de intermediários. Podemos entender que aquelas pessoas que são incumbidas por Deus de direcionar o povo, né, de comunicar a palavra de Deus ao povo, né, como os pastores, como os presbíteros, como as pessoas que assumem funções de liderança na igreja, há de se ter um zelo com a obra do Senhor. Há de se ter um cuidado com aquilo que é ofertado. Se devemos ser zelosos com as coisas que Deus nos deu, quanto maior é a nossa responsabilidade quando cuidamos das coisas de Deus, quando cuidamos das coisas que outros oferecem a Deus. Não devemos tratar com displicência ou como se fosse algo nosso, ok? Os líderes têm uma responsabilidade, um cuidado, um zelo com aquilo que é entregue pelo povo ao Senhor. Tá bom? Fica com Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que tenha lhe edificado. Um beijo grande. Tchau.